A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Bom, primeiramente gostaria de agradecer você por estar aqui mais uma vez nesse vídeo aí acompanhando esse nosso propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias, tá bom, gente? Bom, eu também gostaria de pedir o seu like aí, se eu gostei, tá bom? Desde já, se inscrever no meu canal, comentar, compartilhar, ativar o sininho, enviar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Que me ajuda muito, gente. Vocês não têm noção o quanto me ajuda isso, tá bom? Mas primeiramente gostaria de fazer uma oração por vocês, tá bom? Se puder fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu gostaria de agradecer pela vida de cada um aqui, Senhor. Pedir que o Senhor vá de encontro à vida de cada um aqui, Pai. Pedir que teu Espírito Santo conduza esse vídeo, Pai. Que o Senhor tome a chave, Pai, do nosso coração, Senhor. Entre no nosso coração e habite lá, Senhor. Peço que o Senhor venha limpar o nosso templo, Senhor, porque eu sei que o teu Espírito Santo não habita em templo sujo, Pai. Então eu peço que o Senhor venha limpar o nosso templo, Senhor. Venha nos dar sabedoria, conhecimento, que venha falar com nós através de sua palavra, Pai. Que o Senhor venha abrir nossos olhos, nosso coração e que nós venhamos ver o que o Senhor queira falar conosco, Pai. Pai, peço que o Senhor venha abençoar aqui cada família representada, Senhor, e que venha cada vez mais, Senhor, estando conosco, nos ensinando, nos disciplinando como um pai disciplina os filhos, Pai. Isso é o que eu te peço, já venho te agradecer, em nome do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Amém. Amém, gente. Bom, hoje daremos continuidade à nossa leitura de Marcos, ali leremos o capítulo 7 e o capítulo 8, tá bom? É muito importante que você possa estar acompanhando ali com uma Bíblia, tá bom? Não importa se for física, digital, não importa, tá bom? Ali no celular, no tablet, no computador, o importante é ali estar acompanhando a leitura, tá? Hoje daremos continuidade à leitura, como já tinha dito antes, em Marcos capítulo 7 e capítulo 8 ali, e que o capítulo 7 tem como título Jesus e a tradição dos anciãos. E ele começa assim: Os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns de seus discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltaram da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: Por que os discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: Vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: Honre o seu pai e sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: A ajuda que você poderia receber de mim é a corbá, isso é, oferta ao Senhor. Então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: Escutem todos e entendam. Não existe nada de fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola e Jesus lhes disse: Então vocês também não entenderam? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa entrando nela não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: O que sai da pessoa, isso é, o que a contamina. Porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída do espírito imundo, logo ouviu a falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa desta palavra você pode ir.
o demônio já saiu de sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e um gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos no ouvido dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Ephitá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles os divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, até fazem os surdos ouvirem e os mundos falarem. Bom, esse é o final do capítulo 7, e ali esse capítulo 7 a gente pode ver ali, né, que ele começa ali já nos ensinando sobre hipocrisia e sobre as coisas que ele devemos se preocupar e as coisas que não devemos nos preocupar, né? Porque ali os fariseus e os anciãos chegam e ficam indignados que os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos, porque eles pensam que as impurezas vêm de fora e entram para dentro. Porém, Jesus explica ali, né? E aí Jesus fala ali que no versículo 6, né? Que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E aí Jesus explica ali um pouco mais pra frente que até os discípulos deles ficaram ali questionando, ali ficaram com uma indignação, né? Ficaram indignados. E ali Jesus explica que o problema não é as coisas que entram na pessoa, porém as que saem da pessoa, essas que as contaminam. Porque o que entra na pessoa entra, vai para o estômago e depois é retirado do corpo. Porém, o que se cria dentro da pessoa e sai da boca da pessoa, primeiramente foi criado no coração. E é ali que está o problema, né? Que ali Jesus fala no versículo 21, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa, né? E ali depois a gente pode ver a mulher que chega ali, a mulher estrangeira que chega ali pedindo para Jesus libertar a filha dela, né? Mas Jesus fala que deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então, mais uma vez aí, nós podemos ver que Jesus se impressiona da fé dela, né? Que ela ali continua, persiste. E aí Jesus fala: então, Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. É muito engraçado, né? Porque Jesus não precisa ir lá, tocar na menina, ou chegar e dar uma ordem, não. Pela fé dessa pessoa, Jesus já, dali mesmo, já fala: pode ir que sua filha já tá livre. É que não dá pra entender, né? Esse Jesus maravilhoso que veio aqui. Depois a gente pode ver a cura de um surdo e gago, em que Jesus vai lá, cura um surdo e gago, e as pessoas ali ficam maravilhadas, falando, né? Tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem os mudos falarem, né? As pessoas se impressionam com isso. Aí ali no capítulo 8, que tem como título A Segunda Multiplicação de Pães e Peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E algum deles vieram de longe. Mas os discípulos responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão. E pegando os 7 pães, partiu, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes distribuíssem repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e pedindo-lhes um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão só um.
Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo os olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando, partindo 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pães vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreenderam? Então, chegando a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, e pondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores que andam. Então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então, Jesus e seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhe: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus o advertiu que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso o expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, mas Jesus, voltando e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém vier após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Por quem é nessa geração adúltera e pecadora, e se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Bom, gente, esse é o final do capítulo 8. E ali a gente pode ver de primeira a segunda multiplicação de pães, em que Jesus ali tinha 7 pães, né? E alguns peixinhos. E mais uma vez Jesus fala ali de alimentar, né? E aí os discípulos perguntam, né? Como poderia alguém saciá-los de pão nesse deserto, sendo que Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães anteriormente. E eu pego esse versículo muitas vezes com nós mesmos, né? Que Jesus já fez milagre na nossa vida, nosso Pai já fez milagre na nossa vida, mas mesmo assim, quando vem a mesma situação de novo, a gente questiona, né? Como que vai acontecer? A gente não tem fé, a gente não tem coragem de entregar tudo ao Senhor, né? Mas mais uma vez, ele ali reparte o pão, reparte o peixe, dá graça, e ali comeram 4.000 homens e ainda juntaram ali 7 cestos cheinhos de pães e peixes ali que sobraram, né? Sendo que 4.000 homens se fartaram com 7 pães e alguns peixinhos. Ali depois os fariseus pedem por um sinal, mas Jesus fala que não será dado nenhum sinal, né? Porque a geração é muito incrédula e pede sinal. E Jesus fala que não, que ali não haveria nenhum sinal naquela geração. E ali Jesus fala ali do fermento dos fariseus e de Herodes, mas os discípulos mais uma vez pensam que está falando ali do pão, pois eles só tinham um pão ali no barco, mas Jesus fala: vocês não viram a multiplicação de pães ali? Ele quer dizer que não está falando do fermento do pão, porque pão ele multiplica ali quanto ele quiser, né? Porém, ele estava falando ali do fermento, que são as coisas que fazem crescer esse pão, que é o falso, né? Que se torna falso. Ele está pedindo para tomar cuidado com esses fermentos dos fariseus e dos fermentos de Herodes ali, porque muitas vezes podem falsificar ali, dar uma informação que não é a certa e ali condenar as pessoas, né? Ali, a cura de um cego em Betsaida, que Jesus cura ali mais uma vez um cego.
E a confissão de Pedro, em que Pedro fala que o Senhor é o Cristo, em que muitas pessoas falam ali que ele é Elias, que ele ali é João Batista, mas ali Pedro fala que ele é o Cristo, o Messias, né? Que Cristo significa Messias. E aí Jesus prediz a sua morte e a ressurreição, em que ele fala ali que ele vai ser rejeitado, que ele sofresse muito pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, que ele seria morto e depois de 3 dias ele iria ressuscitar. E aí Pedro chama Jesus de lado e repreende Jesus, mas Jesus fala assim: sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. E a gente pode ver que Satanás tenta mais uma vez estragar o plano de Jesus, ali, né? Estragar o plano de Deus, né? E por muitas vezes a gente dá brechas ali e Satanás ele consegue por um momento ali nos usar numa palavra, numa fala, porém Jesus sabe ali que ele tem que fazer essas coisas, que ele tem que morrer, que ele tem que ser ali, né? Rejeitado, que ele tem que, isso tem que acontecer. E quando Pedro vem ali repreender Jesus, Jesus fala: sai da minha frente, Satanás, porque ali Pedro está tentando fazer que Jesus pare e que não faça as coisas, porém Jesus sabe que tem que fazer essas coisas, então ele fala: sai da minha frente, Satanás, né? Porque ali Jesus ele confirma que ele tem que fazer essas coisas, mesmo que Pedro ele repreende Jesus, né? E aí Jesus fala de tomar a cruz, de ali que nós temos que tomar a cruz e ir atrás de Jesus, né? E quem ganhar a vida, né? Quem salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por mim, por causa do evangelho, esse salvará a vida, né? Que ele diz da alma, salvará, será salvo. Ali, né? Irá morar com Jesus na Nova Jerusalém, né? E ali ele fala ali que de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, ganhar riquezas, ganhar fama, ganhar tudo, mas enfim perder a sua alma, né? O que daria uma pessoa em troca de sua alma? Jesus está falando ali que a alma não tem preço, né? E pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonha de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então Jesus fala que quem se envergonhar dele, né, Jesus se envergonharia dessa pessoa quando ele voltar. Então, gente, não vamos ter vergonha de Jesus, vamos viver para ele, né? Não vamos negar Jesus, vamos viver ali e crer na palavra dele porque ele é santo, tá bom, gente? Bom, esse foi o final da leitura do capítulo 8 e do capítulo 7 e do capítulo 8, tá? Gostaria de estar orando por vocês agora, se você pudesse fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu venho abençoar todos aqui no teu santo nome, Pai, que eles venham ter uma semana abençoada, Senhor, um fim de ano abençoado, que o Senhor ainda dará resposta, Senhor, que o Senhor ainda fará milagres, Pai, e que sempre venhamos viver para a tua glória, para a tua honra, Pai. Peço que o Senhor abençoe cada família representada aqui, Senhor, e que sempre venhamos saber amar ao Senhor cada vez mais, Pai. Isso é o que eu te peço, já venho te agradecer, em nome do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, gente. Por favor, deixa seu like, comenta aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, me ajuda demais, tá bom, gente? Deus abençoe.